Olá, meus amigos, espero que vocês estejam bem, espero também que vocês estejam me ouvindo bem, né? Que está passando aqui uma das maiores instituições brasileiras, que é o carro da pamonha, né? Então tá passando aqui do lado, mas eu acho que dá para você me ouvir aqui, para a gente falar aqui neste vídeo sobre os objetivos do desenvolvimento sustentável. Bom, coisas importantes aqui, do mesmo jeito que já fizemos com relação a uma outra aula de assuntos que versam sobre a ONU, etc. A mesma coisa aqui, tá? A gente vai falar de objetivos do desenvolvimento sustentável. E aí, o que a gente faz? A gente olha o edital, né? Se você pegar o edital, tem lá assim, Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, disponível em pactoglobal.org.br/ODS. Qual é o ponto aqui, né, mais relevante para a gente? A gente entender que quando o seu examinador dá o site, dá o link, é muito melhor que você vá até o link antes de fazer qualquer outro tipo de pensamento sobre aquilo, antes de você tentar teorizar sobre aquilo. Então vamos até o link. O que eu fiz? Eu entrei lá no site, né? E aí já extraí do site tudo o que tem lá. E aí quero sua atenção. Professor, concordo, não concordo, acho certo, acho errado, acho que isso tem a ver com política, acho que não tem a ver com política. Não é o momento aqui para a gente falar sobre isso. O momento aqui é de você olhar tudo isso aqui e estudar para sua prova. Simples assim. Lá no site tem a seguinte indicação. Em 2015, a ONU propôs aos seus países membros uma nova agenda de desenvolvimento sustentável para os próximos 15 anos, a Agenda 2030, composta pelos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Então, coisa importante, de onde surgiram esses objetivos? Surgiram de uma reunião da ONU em 2015 que previa, né, a indicação de o que vai ser feito, ou quais são os objetivos que a gente tem para daqui a 15 anos, por isso que se chama Agenda 2030. Né? Esse é um esforço conjunto de países, empresas e instituições e sociedade civil. Beleza. Os ODS, Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, buscam assegurar direitos humanos. Olha que coisa importante, né? Acabar com a pobreza, lutar contra a desigualdade e injustiça, alcançar a igualdade de gênero e o empoderamento de mulheres e meninas, agir contra mudanças climáticas, bem como enfrentar outros maiores desafios de nossos tempos. Né? Quem lê isso aqui, né, pode identificar isso com quem é a favor a isso com um certo espectro político e quem é contra isso com outro espectro político. Não é aqui o momento de a gente discutir sobre isso. Né? Tem gente que fala que isso aqui é o globalismo e isso aqui, cara, não precisa pensar em nada disso, só veja o que vai cair aqui para sua prova e fim, tá bom? Precisa concordar, só aprenda e aprenda até para discordar, né? Porque às vezes para você discordar de alguma coisa, você tem que saber do que se trata, né? Então olha só, o setor privado tem papel essencial nesse processo como grande detentor do poder econômico, propulsor de inovações, tecnologias, influenciador e engajador dos mais diversos públicos, dos governos, fornecedores, colaboradores e consumidores. É claro, né? O grande ponto aqui é que você entenda que esses objetivos do desenvolvimento sustentável, ele tanto é direcionado para os entes públicos como para o setor privado, tá bom? E colocando aqui o setor privado como um ponto de destaque aqui, exatamente porque o setor privado tem a capacidade de induzir certos processos, inclusive de alterações profundas na sociedade, tá bom? Então só conferindo aqui se está gravando, está gravando. Então olha só, quais são esses 17 objetivos? Primeiro deles, erradicação da pobreza. E aqui o que eu vou fazer? Eu vou grifar. Por quê? Porque tudo isso aqui foi extraído do site e me parece que o mais relevante aqui pra gente é entender o que é o princípio e ter uma rápida visão dele, né? Então, a erradicação da pobreza. Então, qual é o grande objetivo com relação à erradicação de pobreza? Da pobreza, acabar com a pobreza em todas as suas formas, em todos os lugares. Puxa, não me parece uma coisa errada, né? Não me parece correto. Outro ponto, isso aqui não foi copiado de nenhum programa aí e tal, mas olha o nome do objetivo, Fome Zero e Agricultura Sustentável. O objetivo disso é acabar com a fome, alcançar a segurança alimentar e melhoria da nutrição e promover o bem-estar e agricultura sustentável, né? Então veja, segurança alimentar, o que é? Só para que você tenha noção, não vai cair isso para você, né? Mas para que você tenha noção que é a disponibilidade de alimentos dentro de um certo país para que as pessoas não passem fome, né? Então esse é o ponto. Então, fome zero e agricultura sustentável. Então, agricultura sustentável no sentido de você utilizar dos instrumentos da agricultura, mas de um modo a preservar o meio ambiente. E aqui, acabar com a fome. Não me parece uma coisa errada, né? Você querer acabar com a fome, né? E aqui o nome, né? Fome Zero. Já ouvi falar disso aí, mas isso é um negócio que já estava e que inclusive teve
teve a participação, claro, de todos os países que integram a ONU, e esse nome foi colocado lá porque eu acho que entenderam que era um nome bom, né, interessante, tá? Saúde e bem-estar. Assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todos, em todas as idades. Perfeito, ótimo, não tem muito segredo aqui, né? Outro, né? Objetivo 4. Educação de qualidade. Importante, hein? Objetivo 4, educação de qualidade. Assegurar uma educação inclusiva e equitativa de qualidade e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos. Então veja, sempre todas as idades, para todas as pessoas, né? Então, é interessante, né? Para que ninguém passe fome, né? Então, um negócio interessante, né? Aqui, claro, vem a polêmica porque tem polêmica, né? Mas quero deixar as polêmicas de lado. Igualdade de gênero. Então, também é um dos objetivos de desenvolvimento sustentável. O que significa, professor? Alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres e meninas. Fim. É tão simples quanto isso. Por quê? Porque se você precisa buscar a igualdade é porque você ainda tem a desigualdade, né? Me parece óbvio isso, né? E eu sempre falo, né, que o concurso é uma das alternativas que você tem para você, mulher, ganhar a mesma coisa que os homens, né? Ah, mas tem, na minha empresa pagam diferente e tal, o que é errado, mas então faça um concurso, porque no concurso todo mundo vai ter o direito aos mesmos adicionais, às mesmas gratificações. Então não me parece uma ideia errada, né? Então, muito pelo contrário, me parece muito aconselhável, né, para que você evite esse tipo de desigualdade. Então, veja, algumas coisas aqui sempre falo, né, as coisas óbvias por vezes precisam ser ditas, e é isso, né, alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres e meninas. Ponto final, né? Não tem, isso é um objetivo, cara, você precisa disso na sociedade, né? Que haja esse respeito. 6, água potável e saneamento, né? Assegurar a disponibilidade, então primeiro que esteja disponível, e a gestão sustentável da água e saneamento para todos. Saneamento aqui, saneamento básico mesmo. Cara, não tem como você ter uma sociedade e um mundo realmente, de fato, com paz, com tranquilidade, se você ainda tem pessoas que não conseguem fazer com que o seu cocô não seja empurrado de um jeito errado, né? Desculpa falar, mas é isso, né? Então, veja, é uma coisa tão simples quanto isso, mas que de fato é necessário. Então, água potável e saneamento. Então, as pessoas precisam ter água limpa para beber, precisam ter saneamento, e de novo, para todos, tá? Essa é a ideia. Outro, assegurar com relação à energia acessível e limpa. Assegurar o acesso confiável e sustentável, moderno e a preço acessível de energia para todos. Então também um ponto interessante, energia acessível e limpa. Por isso que as pessoas têm buscado hoje, por exemplo, a questão de fontes alternativas de energia, energia solar e assim por diante. Tá? Outro, também, parece bobagem, né? Mas importante, trabalho decente e crescimento econômico. O objetivo aqui qual é? Promover o crescimento econômico sustentado, inclusivo e sustentável, né? Sustentado no sentido de que o crescimento ele se sustenta ano a ano, inclusivo porque as pessoas participam dele, e sustentável tem a ver com a proteção ao meio ambiente, o pleno emprego e produtivo, o emprego pleno e produtivo e o trabalho decente para todos, de novo, para todos, né? Então, importante isso. Então, trabalho decente e crescimento econômico. Outro objetivo, dentro da inovação e infraestrutura, olha só, objetivo 9. Construir infraestruturas resilientes, promover a industrialização inclusiva e sustentável e fomentar a inovação. Então, indústria, inovação e infraestrutura. Me parece que lá no site faltou uma vírgula aqui, né? Então, indústria, inovação e infraestrutura. Então, estruturas resilientes no sentido de aguentarem, de suportarem eventuais contratempos do próprio clima e assim por diante, ou algum tipo de acidente, alguma coisa nesse sentido. Então, construir infraestruturas resilientes, promover a industrialização inclusiva, então, inclusiva e sustentável. E fomentar e estimular a inovação. Tranquilo. Então, esse é um objetivo de desenvolvimento sustentável. Outro, redução das desigualdades.
meu Deus, né? Uma coisa tão simples quanto isso, mas difícil de se atingir, né? Então, redução das desigualdades. Por quê? Reduzir a desigualdade dentro dos países. Então, primeiro, uma desigualdade interna e uma desigualdade entre eles, né? Então, também é um objetivo, tá, do desenvolvimento sustentável. Outro, cidades e veja aqui, né, não precisava nem falar, né, isso aqui é um reforço daquilo que já foi dito com relação, por exemplo, a erradicar a pobreza, erradicar a fome, trazer saúde, trazer educação, trazer igualdade de gênero, água potável, energia acessível e limpa. Perceba que muitos desses objetivos, eles conversam entre si, né? Então, dentro da perspectiva aqui dos objetivos, a gente tem cidades e comunidades sustentáveis, é o item 11, tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis. Então aqui, veja que a ideia de cidades e comunidades inclusivas tem a ver inclusive com você, por vezes, ter acessibilidade, né? Então você ter a possibilidade de pessoas com deficiência poderem trafegar com segurança dentro das cidades, não precisarem ter grandes dificuldades para isso, tá? Esse é o ponto, tá? Item 12, ou objetivo 12 aqui, consumo e produção responsáveis. Então, assegurar padrões de produção e de consumo sustentáveis. Ou seja, para que você, ao mesmo tempo que permita que as pessoas possam ter acesso aos bens de consumo, mas para que tudo isso seja feito de modo responsável e sustentável, né? Então, para que você não gere assim uma quantidade de lixo tão grande quanto, infelizmente, a gente ainda tem, tá? Outro, ação contra a mudança global do clima. Aqui, tomar medidas urgentes para combater a mudança do clima e os seus impactos. Então, um ponto importante também. Então, aqui só para a gente marcar, né, cidades e comunidades sustentáveis, consumo e produção responsáveis. 13, ação contra a mudança global do clima, né? Então, embora você tenha os malucos aí que digam que não tem nada, não tem mudança climática, cara, pelo amor de Deus, né? Então, esse é também um ponto aqui, um objetivo, ação contra a mudança e tomar medidas urgentes, tá? Medidas urgentes. Vida na água, então aqui item 14, conservar e promover o uso sustentável dos oceanos, dos mares e dos recursos marinhos para o desenvolvimento sustentável. Então, vida na água, então também é um objetivo. Por quê? Porque existem pessoas, existem populações, existem países, por vezes, que têm a sua maior infraestrutura baseada na utilização de recursos dos oceanos. Então, é lógico que você precisa ter uma proteção da vida na água. Um outro ponto, vida terrestre. Então, proteger, recuperar, promover o uso sustentável dos ecossistemas terrestres, gerir de forma sustentável as florestas, combater a desertificação, aqui interessante, deter e reverter a degradação da terra e deter a perda relacionada ao meio ambiente. Então, também ponto importante aqui, tá? Então, outro assunto relevante aqui. Então, vida terrestre, tá? Item 16, paz, justiça e instituições eficazes. Também um objetivo de desenvolvimento sustentável. Perceba que quando a gente fala de desenvolvimento sustentável, por vezes a gente só acha que é clima, né? Mas não é, né? Tem tantas outras coisas, ó, paz, justiça e instituições eficazes. Promover sociedades pacíficas e inclusivas, de novo, né? Inclusivas, tolerantes, né? Para o desenvolvimento sustentável, proporcionar acesso à justiça para todos, e aqui poderia ser, né, você que vai fazer um concurso para o Poder Judiciário, proporcionar acesso à justiça a todos, para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis. Então as instituições precisam ser assim também, né? Então por isso que você tem como consequência disso a ação dos países, por exemplo, para reduzir desigualdades estruturais, para reduzir discriminações estruturais, racismo estrutural e assim por diante, né? Por quê? Porque você precisa ter... Por que você chama estrutural? Porque você tem dentro da estrutura do próprio Estado a formação de assuntos e de conceitos que vão fazer com que tudo seja com o objetivo de criar ali discriminações, né? Então, é por isso que se chama estrutural, né? Então, o objetivo é esse, paz, justiça e instituições eficazes, né? Então, esse é um ponto importante. E o último dos princípios é parcerias e meios de implementação. Então, aqui o que é? Fortalecer os meios de implementação e revitalizar a parceria global para o desenvolvimento sustentável. Então, veja, com raríssimas exceções de países que não participam da ONU, né? A maior parte dos países participa da ONU, né? Então, e lógico que todos esses países são, de fato, signatários, né? A maior parte, né? A maioria esmagadora dos países
que pertencem à ONU são signatários, fazem parte, eles se comprometem aos objetivos ou com os objetivos do desenvolvimento sustentável. Por quê? Porque não me parece que sejam coisas que sequer precisassem estar escritas, né? Quando você coloca objetivos do desenvolvimento sustentável, são metas. A gente até vai ver, né, no plano estratégico do Tribunal de Justiça Militar, a gente vai ter uma aula específica sobre isso, tem coisas que você coloca como meta. E você coloca como alvos a serem seguidos, né? Então aqui os objetivos são a mesma coisa, né? São coisas que você vai buscar, que você de fato pretende que seja atingido, né? Conforme o tempo passa. Então a erradicação da pobreza, por exemplo, você vai, conforme o tempo passa, tentar melhorar a questão da pobreza. Então vai tentar erradicar a pobreza, a fome, a mesma coisa, saúde, bem-estar, educação de qualidade, igualdade de gênero, água potável e saneamento, energia acessível e limpa, trabalho decente e crescimento econômico, indústria, inovação e infraestrutura, redução de desigualdades entre os países e dentro dos países. Isso é um negócio interessante, né? Então, dentro dos países é a desigualdade interna e entre os países é uma desigualdade externa. Então, interessante isso, né? Ah, professor, mas o país não pode ser rico? Pode, não tem problema nenhum. Ah, mas eu não posso então ter as minhas coisas? Pode, mas o problema é o seguinte, e as pessoas que não podem, né? Então, o objetivo é esse, tá? Então, consumo e produção responsáveis, ação contra a mudança global do clima, vida na água, vida terrestre, paz, justiça e instituições eficazes e parcerias e meios de implementação. Aqui seria o quê? Seriam todos os que participam dessa parceria global, todos os que de fato fazem parte das Nações Unidas, que possam ali se ajudar para que se de fato atinjam esses objetivos o mais rápido possível, tá bom? Então, esses são os objetivos do desenvolvimento sustentável. O que eu fiz? Eu copiei o que está no site, a gente tratou aqui pontualmente cada um deles. E o que eu penso? Como que isso poderia ser perguntado, né, na sua prova? Em primeiro lugar, a grande ideia principal por trás desses objetivos é de que isso seja mais palpável em 2030. Né? Então, esse é um ponto importante. Né? Quais são esses objetivos também? Interessante, né? E outra questão que poderia estar aqui para você é se isso é uma responsabilidade só dos entes privados ou só do Estado. Não, é uma responsabilidade de todo mundo, tá bom? Então esse é um ponto importante também, tá bom? Então a gente encerra aqui. Eu queria fazer um convite para você. Eu vou dar uma aula ao vivo no domingo, dia 13, agora de agosto, e eu queria convidar você para entrar no link que está aqui embaixo, porque eu vou mandar lá algumas coisas exclusivas. Você vai cadastrar o seu e-mail lá, tal, coisa simples, não vou ficar também te enchendo, você sabe disso, você está aqui no canal porque você gosta das aulas, né? Então você não está aqui para qualquer outra coisa, né? Então, queria convidar você, para você entrar lá, se você ainda não se inscreveu, depois que você colocar o seu e-mail lá e se inscrever para essa aula. Por que você precisa dessa inscrição, professor? Para eu ter uma noção de quantas pessoas vão estar interessadas. Isso para mim é interessante, é importante, né? E depois que você fizer a inscrição, eu também queria convidar você para entrar no grupo do Telegram, tá bom? Porque lá também eu vou mandar algumas informações, tá bom? Já são centenas de pessoas lá, mais de uma centena de pessoas lá no Telegram e mais tantas outras centenas de pessoas que se inscreveram para a aula que eu vou dar. Eu vou falar sobre como você estudar de modo eficiente para um concurso quando você tem um tempo pequeno para estudar, e além disso, né, como que você faz isso se utilizando de questões. Então como que você pode fazer tudo isso? E veja, a gente está falando aqui de uma situação que você pode aplicar tanto para o concurso do TJM como para o concurso de oficial de justiça, tá bom? Então eu vou dar essa aula e eu queria convidar você a, em primeiro lugar, se inscrever lá, né, para este dia. A aula vai ser dada pelo YouTube, mas assim, a depender, né, eu não sei se eu vou deixar essa aula pública depois, eu não sei, a gente ainda vai ver como que vai ser o andamento de tudo isso, tá bom? Mas eu queria de fato convidar você para estar lá. Agradeço muito a você que está aqui, a você que sempre me acompanha aqui no canal do YouTube, e eu vou colocar ainda mais alguns vídeos, né, para a gente terminar 100% de todo o conteúdo do TJM, para estar aqui no YouTube. Apenas vai ficar na parte fechada, que eu vou falar mais adiante, o processo penal militar, mas todos os outros conteúdos já estão aqui no YouTube disponíveis também para você que está aqui, que acompanha gratuitamente. E claro, depois, né, durante a aula eu vou até falar uma forma de você conseguir dar um passo a mais e ter acesso a algumas coisas que estarão só para os alunos, tá bom? Mas depois eu falo sobre isso. Aprenda isso aqui primeiro, fique com esse conteúdo aqui, porque eu tenho certeza de que só isso aqui já é suficiente para você fazer as suas questões ou a sua questão da prova relacionada a este ponto, tá bom? Eu volto em tantos outros vídeos, sim, porque eu adoro estar aqui. Tchau!